Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar sempre alinhados com a vontade de Deus, alinhados com o que Deus tem para nós, alinhados com o que o Senhor nos revela na Sua Palavra. A Palavra de Deus é perfeita, a Palavra de Deus é a verdade, a Palavra de Deus é digna de toda aceitação, como nos diz o apóstolo Paulo. Por todas as áreas, por toda a ciência, o conhecimento, a ciência vão referendar a Escritura e a Escritura anda lado a lado com a Bíblia. Mas nós sabemos que muita coisa tem sido dita nas escolas, nas universidades, sobre a origem do homem. Uma delas, a teoria da evolução. Seria a evolução uma ciência verdadeira? A teoria da evolução tenta tirar Deus da história, dizendo que Deus não existe, dizendo que tudo surgiu do acaso. Vamos ver um pouquinho sobre isto, sobre o mito da evolução. O que é a teoria da evolução? Podemos encaixá-la com as Escrituras, com a Palavra de Deus? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir Deus falar. Deus vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Hoje, neste sábado, temos a alegria de ter conosco a doutora Mariana Sá, uma cientista, bióloga. Ela é da Paraíba, de João Pessoa, pelo seu sotaquezinho, esse sotaque tão bonito ali dos nordestinos, você vai poder perceber que ela é nordestina, paraibana. Doutora Mariana é bióloga e ela é cientista, tem suas pós-graduações e mestrados na área da biologia, estudando muito a fundo a evolução. E ao estudar a teoria da evolução, muitas vezes os alunos têm de fazer prova, têm de responder, têm de passar de ano, e a teoria da evolução está hoje dominando a ciência, e não apenas a ciência da biologia, a química, a física, mas a teoria da evolução, ela tem entrado em tantas áreas, tem entrado até mesmo na sociedade, e às vezes sem que nossos jovens percebam, sem que os estudantes percebam, sem que os próprios professores percebam, ela vem trazendo inverdades, ou seja, não há evidências para comprovar a teoria da evolução. Na verdade, ela deveria ser apenas uma hipótese, mas hoje é tida como o máximo da ciência. Mas nós vamos ver que muitos cientistas hoje, cientistas renomados, cientistas que receberam o Prêmio Nobel, são pessoas que já dizem não é possível que as coisas, não é possível que a vida, a origem da vida no nosso planeta, a origem do universo tenha sido algo acéfalo, tenha sido ao acaso, tenha sido ao longo de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Nós vamos compreender que as Escrituras, a Palavra de Deus, nos mostram que o homem sempre, para fugir da realidade de Deus, do temor de Deus, vai atrás de uma sabedoria que a Bíblia chama de loucura. Loucura. O que é loucura? A loucura é não estar pensando, raciocinando da maneira correta, da maneira certa, da maneira ideal para o qual o nosso cérebro aí está. Então, nós podemos perceber que o temor do Senhor, como nos diz Salomão nas Escrituras, é o princípio da sabedoria. Temer a Deus nos coloca no prumo. Temer a Deus faz com que as pessoas respeitem a criação,
respeitem o que Deus fez. Homem, mulher, família, pais, filhos, o que Deus fez, como Ele fez. A nossa terra tão bonita, todas as criaturas tão lindas que Ele colocou aqui para nós cuidarmos deste planeta. Nós vemos como que o temor de Deus é tão importante para compreendermos a própria vida e a natureza que está ao nosso redor. Nada melhor do que uma bióloga para estar nos falando sobre isto, sobre o mito da evolução, sobre o que significa essa teoria da evolução nos nossos dias, colocada como ciência, mesmo não tendo comprovação, mesmo não tendo evidências. Aí está. Há propósitos para isso e nós sabemos que é importante que nossos jovens, é importante que cada cristão conheça Deus e possa saber que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Por quê? Se você disser que Deus não existe e achar que está tudo ok, tudo bem, você vai se defrontar com esta realidade. Ele existe e Ele não apenas é galardoador dos que o buscam, ou seja, recompensa os que os buscam, como também a justiça de Deus vem sobre aqueles que não o buscam, que não o querem. É importante a gente ter a nossa vida pautada no temor do Senhor. Vamos ouvir a doutora Mariana Sá, vamos ouvir o que ela tem para nos ensinar como cientista sobre o mito da evolução. Com vocês, doutora Mariana Sá. Olá a todos, meu nome é Mariana, eu sou bióloga, sou cientista e vim aqui hoje para falar com vocês sobre os mitos da evolução. Então, antes de endereçar a esse assunto, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que seria evolução. É uma teoria proposta por Charles Darwin e a Alfred Russel Wallace, que propuseram que as espécies iriam alterar ao longo do tempo, devido a forças naturais e leis da natureza. De modo que se quebraria a ideia de que todas as espécies do planeta surgiriam por processo artificial. Como assim artificial? Imagine um cachorro. No passado, os cães eram lobos e nós domesticamos, né? Então, hoje a gente tem diversas áreas aí, diversas raças, na verdade, de animais, e todos eles foram feitos, né, por cruzamentos artificiais por nós humanos. Então, desse modo, se acreditava desde a Grécia Antiga que nós fomos planejados, de que não poderíamos olhar para o universo e a vida e achar que simplesmente nós viemos do nada por nada e para nada. Mas com a chegada do materialismo filosófico, né, e a questão do iluminismo também histórico, o Charles Darwin propôs um modelo não somente exclusivo dele, a ideia de seleção natural era mais antiga do que Darwin, mas a ideia de que não precisaríamos mais de forças naturais, de forças sobrenaturais, apenas leis naturais e processos naturais da natureza. E isso faria com que a diversidade surgisse. Com o passar do tempo e o desenvolvimento, né, da ciência, descobrimos ainda que as mutações eram alterações do código genético, e aí se juntou a ideia das alterações genéticas, junto com milhares e milhares de anos, você saiu de uma ameba e formou o indivíduo completo, um adulto, uma criança, um cão, um gato, uma árvore. E tudo isso não teria mais influência de algo sobrenatural. O que contradiz a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que nós somos criaturas criadas por Deus, o Trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, façamos a humanidade de acordo com façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quando a gente vê isso, começa a ter um embate sobre a sua fé e a ciência. Mas será que a evolução fala a verdade? Será que processos naturais e leis da natureza poderiam gerar tudo o que vemos, tudo o que conhecemos? Bom, quando a gente vai estudar de uma forma mais abrangente, nós vemos que a química complica um pouco as coisas. Por quê? Porque as moléculas arbitrariamente não se unem para formar organismos.
E organismos não se formam sozinhos, capazes de produzir, por exemplo, diversas formas de mecanismos celulares aleatoriamente. Então, quando a gente vai observar células, num ponto de vista microscópico, nós vemos nanomáquinas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, para produzir energia. E que só precisa que você coma para fazer isso. Então, como é que você teria, por exemplo, uma contração de um músculo? Quer dizer, para o meu músculo contrair, eu preciso de quê? Eu preciso de fibras musculares, eu preciso de uma conexão neural com o músculo, porque é um movimento voluntário. Então, se não tivesse as fibras, se não tivesse essa conexão neural, o animal não conseguiria fugir, de modo que ele iria morrer. Então, não surgiria nenhum animal sem esse tipo de mecanismo. Outro mecanismo, por exemplo, é o sistema imunológico. Agora, com o Covid, muita gente ficou sabendo como é que funciona o sistema imunológico. Mas a verdade é que, se o primeiro animal não tivesse um sistema de defesa com um mundo de micro-organismos, o que é que geraria? O indivíduo iria morrer. Ele não iria conseguir sobreviver, porque ele ia ser atacado por bactérias, vírus, enfim, outros micro-organismos, e viria a óbito. Então, a vida, ela mostra e grita por planejamento. Ela mostra que a vida, inclusive, tem mecanismos de evitar esses problemas. Como assim, Mariana? Bom, por exemplo, a bicamada lipídica da nossa célula, da membrana plasmática, ela não permite a entrada e saída de água. Isso permite que a água fique do lado de fora ou fique do lado de dentro. Para que haja entrada e saída de água, existem proteínas específicas. Inclusive foi ganhador do Prêmio Nobel quem descobriu a aquaporina. De modo que existe uma antevidência, inclusive que poderia formar moléculas que poderiam matar a célula, e dentro dessa proteína ela impede a formação vamos dizer assim, desse problema. Então ele já vem pré-programado para solucionar um problema que viria no futuro. Então, quando a gente fala de seleção natural, o problema é como os pequenos passos ao longo de milhões e milhões de anos gerariam a vida. A gente não tem isso, nós temos indivíduos prontos. Nós temos um planeta muito diverso, porém com ajustes muito alinhados, de modo que, se uma espécie morre, as outras, ou algumas espécies sofrem um boom, né? Elas aumentam muito ou morrem. Então, por exemplo, nós tivemos aí alguns desastres naturais. Se vocês forem analisar o passado, verão, por exemplo, que alguns desastres que aconteceram, surgiu um aumento de insetos, principalmente de mosquitos. Por quê? Porque animais como peixes morreram, e aí as doenças começam a aparecer em grande quantidade. Dependendo da região, determinadas doenças surgem mais. Então, o que isso quer dizer do ponto de vista prático? Que na vida, a estrutura do ecossistema é linear. Se você mudar qualquer um desses pontos, você sofre ou superpopulações ou grande extinção. Então, o que isso quer dizer do ponto de vista evolutivo? Que nós temos problemas. Mas, Mariana, será que a mutação com milhões e milhões de anos existiu ou não existiu? Bom, se ela existiu ou não, eu acho que não. Por que você acha que não? Bom, baseado em fatos científicos. Nós temos hoje, por exemplo, o estudo de fósseis de dinossauros que mostram que dentro dos ossos dos dinossauros existem tecidos moles. E o que é um tecido mole? Por exemplo, uma hemácia, tem colágeno, tem fibras elásticas. E o que isso quer dizer? Que proteínas não ficam milhões e milhões de anos expostas às intempéries do ambiente dessa forma. E isso quer dizer o quê, Mariana? Que você acha que a gente vai andar na rua e vai ter dinossauro? Bom, eu não duvido. Por mais impressionante que isso pareça, nós não conhecemos mais sobre o espaço do que conhecemos sobre o nosso planeta. Então, isso quer dizer o quê em termos práticos? Que talvez a gente não conheça tudo sobre a ciência, o que é normal e natural, porém, existe também uma necessidade da gente lidar com os fatos. Fato de que a teoria da evolução hoje já não explica boa parte da bioquímica, da física, da fisiologia, da bioquímica. Essas ciências, elas permaneceram sem necessitar nem dar conta da evolução. Por exemplo, um fisioterapeuta. Um fisioterapeuta, ele não precisa estudar a evolução para fazer reabilitação muscular. Ele não dá conta disso, ele precisa saber como é que funciona a contração, ele precisa saber como é que se dá o processo das articulações, como é que ele vai fazer para cuidar daquilo lá, mas não precisa da evolução. Um dentista, um oftalmologista, um médico, na verdade a medicina inclusive nega muito.
O sistema é todo alinhado. Se desalinhar qualquer parte desse sistema, acabou. Então, o médico serve justamente para ir organizando. Os medicamentos, eles trabalham nas vias metabólicas que não estão mais funcionando. O que é demonstrado hoje, diariamente, minuto a minuto, é que a nossa vida, ela precisa de um planejamento, de que a vida, ela foi programada. Quando a queda, nós começamos a desprogramar e começamos a morrer. Então, as coisas vão alterando ao longo do tempo, não somente pela seleção natural, porque sim, ela existe, mas ela não tem poder criativo. O único capaz de ter criatividade para gerar toda essa biodiversidade está descrito aqui. É o poder de Deus, é a palavra de Deus. Então, Deus consegue, em sua palavra, nos mostrar cientificamente todas as coisas. Muito embora não seja aquela ciência do seu livro-texto, mas se você se debruçar sobre a palavra de Deus, se você começar a estudar sobre o assunto, você verá que Deus fala e grita, até porque a sua própria palavra fala isso. Os céus proclamam a glória de Deus. Todo ao seu redor e derredor estão evidências e mais evidências de que nós fomos planejados, criados por Deus por um propósito. Nós somos a cereja do bolo da criação. Você não é um produto de uma ciência que gerou lenta, gradual e sucessivamente. Você não é uma ameba que evoluiu num ser humano maravilhoso. Você é um projeto divino. Você é a obra-prima, nós somos feitos em imagem e semelhança de Cristo. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, de que essa palavra, ontem e hoje, para sempre, essa palavra, ela está mais atualizada do que o artigo da Nature de amanhã. Porque a palavra de Deus contém tudo aquilo que nós precisamos entender sobre as nossas origens, sobre os nossos princípios e valores, e sobre tudo o que há de vir e sobre as nossas condutas. Então eu creio num Deus maravilhoso que teve a bondade de nos dar a sua palavra e de nos explicar, porque sim, nós temos curiosidade, mas essa curiosidade é sanada não somente com a ciência, mas à luz da Bíblia. Então nós temos que estudar os dois e estudar aprofundadamente mesmo. Não nos deixar levar somente porque um professor muito inteligente falou, ou não somente porque alguém com autoridade real, porque estudou e se debruçou sobre aquilo, falou o que ele acha. Nós não temos que ir pelo achismo das pessoas, nós temos que ir pela palavra, porque um dia ele voltará e nesse dia a gente vai ser cobrado, não é? Então eu quero deixar essa mensagem para vocês, não temam, vocês são obra-prima da criação. Essa palavra é a palavra verdadeira, de ontem, hoje e para sempre. Então, a evolução ela tem os seus desafios, vai ter que provavelmente ao longo do tempo passar por sua reformulação, mas isso é ciência de homens. O que nós temos é a palavra de Deus. Então, eu quero agradecer e um abraço a todos. Ah, como é gostoso ouvir a doutora Mariana, não é verdade? Esse sotaquezinho nordestino e esse jeito manso de falar e tão claro. Como é bom, dá vontade de estudar biologia, dá vontade de mergulhar na ciência e ver quão grande é o nosso Deus, quão majestoso, quão poderoso, quão tremendo é o nosso Deus. Eu estive lendo um livro que foi o boom, ou seja, o começo da TDI, da Teoria do Design Inteligente, do Dr. Michael Behe. O livro chama A Caixa Preta de Darwin. É um livro todo baseado em bioquímica, porque ele é um bioquímico, é um cientista. E é tão lindo a gente ver a complexidade do que acontece nas nossas células. Nós podemos ver como tudo é tão complexo e perfeito. Uma coisa depende da outra, que depende da outra. Quando estudamos o nosso DNA, quando vemos a informação que é passada para as nossas células se multiplicarem, para o nosso corpo funcionar, para o pulmão respirar, absorvermos o oxigênio, liberarmos o gás carbônico, quando nós podemos ver toda essa interação, o nosso coração como esta bomba tremendamente maravilhosa, as células cardíacas, como funcionam. Quando podemos ver o nosso sistema circulatório, podemos ver o corpo humano
E não apenas o corpo humano, um vírus, uma bactéria com o seu flagelo, aquele rabinho, né, com o qual ela se movimenta, aquele flagelo é tremendamente complexo. É um motor, é algo assim tão tremendo podermos estudar e ver na biologia e ver numa célula a complexidade da vida. É claro que Darwin, quando ele escreveu seu livro A Origem das Espécies, na época de Darwin os microscópios eram rudimentares. Ele podia ver as células ao microscópio apenas com a sua membrana, o citoplasma e o núcleo. E pensava que uma bactéria fosse um ser extremamente simples, porque o citoplasma da célula parecia um gel, parecia uma gelatina, uma clara do ovo, uma gelatina, mas não é assim. É tão complexa hoje, com a microscopia eletrônica, nós vemos as organelas, as mitocôndrias, complexo de Golgi, nós vimos tudo ali como se diz uma cidade liliputiana, com mini-robôs, nanorobôs, trabalhando, reproduzindo, transportando, trazendo, multiplicando. É algo tremendamente lindo. Contemplar a natureza através da ciência é uma arte maravilhosa. E Deus nos chama para contemplar os céus, a perfeição do universo, contemplar o mundo invisível. Que nós precisamos de um microscópio para ver. Vemos ali a glória de Deus. Você tem o temor de Deus na sua vida? Você entende que Deus é o Criador? Entende que Ele nos enviou o seu Filho, Jesus, para pagar a justiça de Deus e nos dar o perdão? Vamos orar nesta hora? Vamos falar com este Deus maravilhoso? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, como Tu és grande, como é grande o Teu poder, a Tua majestade, e saber que é o Senhor, que é tão sábio, fez todas as coisas e se importa comigo. O Senhor se importa com o que eu sinto, com o que eu passo, com o que eu vivo. E eu te peço, Senhor, perdão para os meus pecados. Perdoa-me, lava-me, limpa-me, dá-me um coração puro. Eu quero te conhecer mais. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom saber que esse Deus tão grande se importa conosco e nos ouve. Continue conhecendo Deus. Leia a sua palavra, a Bíblia, e fale com Ele sempre em oração. Que Deus te abençoe ricamente. E até no próximo sábado, quando teremos cientistas cristãos alinhando nossos ponteiros, fé e ciência. Deus te abençoe.